Oi, gente, eu sou a Juliana Campos e a gente está hoje aqui com mais um episódio do nosso podcast Pode Falar Empresário. E hoje a gente trouxe mais uma pessoa muito especial. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ela, mas na verdade tem uma coisa importante. Esse episódio foi feito para as meninas que usam preto e blazer vermelho. Mas eu não vim preparado para isso. Não foi combinado. Não foi. Aliás, foi combinado, mas dessa me vez tiraram, você ficou de me fora. deixaram de fora. É isso. Bom, meu nome é Natália Matheus, eu sou sócia da Rede Contábil Digital, cuido da parte de processos e da parte operacional. E como a Juliana falou, hoje a gente está aqui para entrevistar uma pessoa que é muito especial para a gente, uma das nossas clientes há pouco tempo, mas acabou se tornando alguém muito especial para a gente. Isso aí, nem parece que ela é cliente há tão pouco tempo, tá? Mas vamos lá, ela diz: empreender para mim é um processo contínuo e inesgotável, me fortalece e me impulsiona a crescer cada dia mais. Ela tem 36 anos, é casada e tem uma filha linda de 11 anos chamada Alice. Graduada em enfermagem, estética, biomedicina e pós-graduada em farmacologia. O currículo pequeno, né? Essa é a Vanessa Fortes. Vanessa, um prazer te receber aqui. A Vanessa, como a gente disse, é uma cliente recente, mas parece que já tem, assim, anos que é nossa cliente. E a Vanessa, assim como todo mundo que tem vindo aqui falar com a gente, tem uma história de empreendedorismo. Não começou empreendendo, não imaginava que iria empreender, mas hoje está nessa vida empresarial. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, mas começasse contando a sua trajetória, desde quando você começou a estudar e tudo mais. Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de vocês em estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, né? Que assim, não foi fácil começar a empreender, mas empreender é maravilhoso. Eu falo para todo mundo, comece, sonhe grande, comece pequeno, mas comece. Tem que dar o primeiro passo, né? É verdade. E a minha vida no empreendedorismo, assim, tudo começou quando eu era muito pequena. Os meus pais, eles são empreendedores até hoje, né? Minha mãe sempre empreendeu, isso vem dos meus avós. Uhum. Meu pai também é empreendedor até hoje. Eles empreendem em quê? Meu pai tem um trailer de lanche. Uhum. E a minha mãe, ela faz bombom em casa para vender. Enfim, aí quando eu comecei a empreender, eu era muito nova, eu tinha 11 anos. Meu pai e minha mãe já eram empreendedor. Eu tinha 11 anos. Comecei com um carrinho de mão e vendia morangos. Muito legal. No bairro onde eu morava. E todo final de semana eu saía com o carrinho, tinha um horário, né? Eu colocava os morangos, organizava ali no carrinho de mão e saía para vender morango nas ruas. Todo mundo me conhecia já, o pessoal já ficava esperando eu passar para poder comprar morango. E aí começou a minha carreira no empreendedorismo. Daí, dessa venda de morango, eu fui estudar o técnico de enfermagem. E de lá comecei a trabalhar na Santa Casa de Barra Mansa, onde eu fiquei uns anos. Aí fui para a faculdade. Conta pra gente um pouquinho, como é que é essa questão de trabalhar no hospital? Essa jornada. Assim, Ju, não é fácil, porque é um serviço que você leva muitas questões para casa. Porque o fato de você cuidar, o fato de você tocar. Então tem que ser assim, tem que ter, além de muito profissionalismo, muito amor ao próximo. Entendeu? E hoje em dia a gente sente um pouco de falta disso, né? A gente tem que tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar o amor em primeiro lugar. Então, assim, muitas vidas que passaram pelas minhas mãos lá, hoje eu caminho pela rua, às vezes, de vez em quando eu encontro, oi, Vanessa, é um paciente que eu cuidei lá, fiquei muito tempo lá, fiquei 7 anos, e foi lá, muito tempo, e foi lá que eu percebi o meu propósito de vida, que era transformar vidas. E eu decidi sair do hospital e começar a empreender de novo. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Se o meu propósito é cuidar, é tocar, é transformar vidas, qual é, que área que eu vou seguir agora? Foi quando eu conheci a estética. Conheci a estética e, assim, me apaixonei perdidamente. Mas aí você conheceu a estética, você ainda estava trabalhando no hospital ou você já tinha saído? Ainda estava trabalhando. Aí conheci a estética e fui fazer o curso. Aí me apaixonei. Eu falei, não, agora eu vou sair da enfermagem e vou me dedicar ao curso, me dedicar a cuidar, né, de pessoas, mas vou mexer com autoestima. E o curso foi qual? Eu fiz um curso em Volta Redonda, aqui em Volta Redonda, na forma estética. Aí logo de lá eu saí e já fui pra faculdade. Gente, mas espera, tá? Porque o que essa mulher estuda ainda tem muita coisa. Muito. Enfim, aí fui fazer a faculdade de estética e lá eu conheci uma
uma amiga de sala de aula que já trabalhava também com estética e ela tinha o sonho de montar uma sala. E estava procurando uma parceira. Aí me convidou, eu recebi esse convite dela. Assim, na época eu senti um pouco de medo, mas fui com medo mesmo. Aí começamos a procurar sala para alugar e daí tudo começou. Aí achamos uma sala, começamos ali a montar, ela já tinha tudo, que ela já atendia na casa dela, já tinha tudo. Então mudamos para essa sala, dividimos ali, né, qual seria, quem ia trabalhar com o quê, enfim. Aí começamos. Já era em Volta Redonda mesmo. Já era aqui em Volta Redonda mesmo. Isso aí, foi em que ano? Foi em 2016 que nós iniciamos. Aí começamos com pouco, com tudo que ela tinha, e eu não tinha nada, entrei só eu. Enfim, e aí foi, com um mês de trabalho, a gente foi comprando os equipamentos, que com um ano de clínica a gente já tinha, assim, praticamente tudo dentro da estética, que podia atender muito bem o paciente, tanto facial quanto corporal. Aí tava indo tudo, assim, maravilhosamente bem, até que um dia ela chegou e falou assim, preciso conversar com você. Eu falei, pronto, e aí? Já dá um medo, né? Aí, enfim, ela falou assim, olha, Vanessa, a gente tá crescendo e, assim, a gente não tá mais dando conta da demanda, que o espaço tá pequeno, eu acho que está na hora de cada um trilhar sozinha. Nossa, assim, foi pra mim, naquele dia, foi um baque. Mas, assim, na hora a gente não entende o propósito de Deus, né? Se não fosse esse empurrão que ela tivesse me dado, hoje eu não teria conquistado tantas coisas. É muito legal, gente. É muito assim, se não fosse, a gente já ouviu tanto isso. Se não fosse ter acontecido aquilo, a gente não estaria aqui hoje. Então, realmente, tudo é propósito de Deus. É verdade, Ju. Então, foi isso. Aí, naquele momento ali, foi desesperador pra mim, porque eu imaginei assim, eu moro em Barra Mansa, trabalho aqui com ela em Volta Redonda, não conheço ninguém, né? Não tinha nada. Eu falei assim, como que eu vou fazer? Enfim... Aí, desde essa nossa conversa, aí quando deu um mês, eu arrumei um lugar para eu poder atender. Aí, eu arrumei um lugar para atender, aí comuniquei ela e falei, olha, tô indo embora. Aí, eu peguei a minha maca, que eu só tinha uma maca e os produtos. E assim, eu comecei de novo, do zero. A maca na minha sala, os produtos ficavam no cantinho, no chão. E ali eu fui iniciando de novo. E tudo que vocês conquistaram ali ficou com ela. Que era tudo dela. Tudo dela. Ela entrou só com trabalho, só com trabalho. Então, saí só com ele. Aí Deus foi abençoando e foi aparecendo clientes e as coisas foram mudando e o tempo foi se passando. Foi aonde eu consegui comprar, fazer uma mobília, né? Contratar um arquiteto, fazer um projeto bonito, mobiliar essa clínica. Aí, aos poucos, fui comprando os equipamentos e o negócio foi crescendo, foi evoluindo e mais clientes. Aí, comecei a investir. Aí, terminei a faculdade de estética. Aí, eu vi que aquilo estava muito vago para mim, que eu queria algo além daquilo, né? Aí, eu falei assim, o que eu vou fazer, então, que possa me agregar dentro do meu trabalho, né? Aí, pensei, vou para biomedicina. E eu não penso muito, não. Eu falo assim, quero fazer isso, eu vou lá. Vai, faz. Arrisco e faço. Aí eu fui na faculdade. Falei assim, eu vou na faculdade hoje, lá na Estácio, ver como que tá a mensalidade dessa faculdade. Aí eu fui lá, chegou lá, eles falaram assim pra mim, olha, Vanessa, inclusive hoje a gente tá com desconto aí, que você fica 3 meses só pagando R$50 e depois inicia com a mensalidade. Falei, tá, o que precisa aí que eu tô dentro? Aí ele, tá bom, é isso mesmo, era tudo que eu queria ouvir. Aí viu ali uma oportunidade, né, de crescer mais na minha área. Aí eu iniciei. Aí pensei assim, falei com meu esposo, eu falei assim, gente, 4 anos dentro de salas de aula. A gente pensa, tudo de novo. Tudo de novo. Por que eu não fiquei quietinha aqui? Já terminei outra faculdade, enfim. Aí meu esposo sempre me apoiou. Aí ele falou assim, não, vai dar certo, que vai dar tudo certo. E assim foi. Fui concluir a faculdade o ano passado de biomedicina, graças a Deus. E é bacana, desculpa, Ju, e é bacana que as suas faculdades, elas se complementam, né? Sim, acabam que uma complementa a outra. A estética e a biomedicina, elas se encaixam muito bem. Exatamente, Natália. E foi aí que concluí a faculdade. Tava esquecendo aqui, você quer uma canequinha dessa? Lógico. A gente vai te dar uma, tá? Tá bom, vou Ju. deixar escondidinha aqui, depois eu te dou. Tá bom, muito obrigada. E foi... Aí finalizei a faculdade e aí fui vendo os complementos, né? Porque quando a gente faz, muita gente, às vezes muito profissional, me chama no meu Instagram e pergunta assim pra mim, Vanessa, o que você me indica fazer?
Eu te sigo nas redes sociais e você, para mim, é um exemplo de vida. Você me indica fazer estética ou biomedicina? Aí eu sempre falo para ela assim, olha, segue o seu coração. Faz os né? dois. Faz como eu, faz os Faz dois. os dois. E aí eu recebo muito essa pergunta no Instagram. Eu falo, olha, segue seu coração. Porque eu comecei pela estética, né? E depois vim parar na biomedicina. Mas uma complementa a outra. A estética é mais o ato de toque, né? Que é a massagem. É você desenvolver aquelas habilidades ali de toque com a mão, toque suave, né? Que tem a drenagem, que é muito procurada hoje em dia nas clínicas de estética. Porque ela proporciona esse relaxamento, faz essa desintoxicação do organismo. Enfim, aí eu sempre procuro a biomedicina já tem outro lado. Já assim, você já vai para uma área da estética mais avançada, que são os procedimentos que eu me especializei, que é a área da harmonização facial. Então, você trabalha com coisas mais injetáveis, né? Então, eu falo sempre para a pessoa, olha, o que você pretende trabalhar no toque, né? Ali na massagem, desenvolver o trabalho mais manual, manobras, ou você já quer ir para a parte de injetáveis? Aí você vai ver, vai pesar aí na balança e ver o que é melhor para você. Eu resolvi investir em tudo, porque eu queria ter essa experiência no toque, porque eu acredito muito nesse propósito que ao tocar uma alma, a gente precisa ser apenas outra alma. Então, eu fiz a estética e depois fui para a biomedicina. E me especializei nessa área de harmonização facial, a qual fiquei apaixonada. Eu comecei a fazer os cursos livres, né? Porque quando você termina a faculdade, você precisa dessas especializações, né? Porque nem tudo a gente consegue aprender nos estágios. Então, a gente tem que ir procurar curso livre, especializações. Você estuda muito, né, Vanessa? Muito, todos os dias, Ju, todos os dias, assim, tem que ser um processo contínuo, igual eu falo, do empreendedorismo. É um processo contínuo, a gente tem que estar ali todos os dias. Quanto mais a gente estuda nessa vida empresarial, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem para estudar. É verdade. Não existe um fim para isso. Não né? existe, Então, Ju. por isso que tem que ter muita coragem mesmo e muita vontade, porque é trabalhoso, não é fácil, não. Não é o fácil. resultado é bom, mas é um peso para se carregar, né? Ô, Vanessa, e por que você resolveu fazer a pós-graduação em farmacologia? Então, quando eu terminei a faculdade de estética, eu precisava, dentro ali da minha área, de, às vezes, prescrever ou montar um fármaco, né? Dentro da minha área. Então, eu falei assim, eu preciso fazer uma pós-graduação que me dê essa autonomia. Então, por isso que eu fiz a pós-graduação em farmacologia, para poder prescrever. E assim, porque às vezes eu estava numa época que eu estava pegando, assim, principalmente na época da pandemia, pegando um paciente com a pele muito irritada, paciente com muita acne, e eu precisava prescrever alguma coisa dentro da minha área para esse paciente, né? Para ele ingerir não só o tratamento tópico, mas também um tratamento de dentro para fora. Aí foi por isso que eu fui para fazer a pós-graduação em farmacologia. Amei, é muito bom, que eu consigo agregar até hoje dentro do meu trabalho clínico, muito bom. Vanessa, assim, você é muito dedicada nas redes sociais também, muito. Né? A gente vai deixar aqui o arroba Vanessa Fortes. Arroba doutora Vanessa Fortes. Doutora Vanessa Fortes. E compartilha muito vídeo, compartilha muita informação. O que você está achando dessa nova etapa agora, empresarial, de estar nesse mundo da internet? Então, para mim, assim, é muito inovador. Quando a gente veio da pandemia, eu não era de redes sociais, eu postava muito pouco. Isso é recente, então. Recente. Postava muito pouco, aparecia muito pouco. Eu tinha muito medo, muita vergonha do que as pessoas iam achar. E depois, com o tempo, a vida foi me empurrando mais uma vez. Eu percebi o quê? Que para eu trabalhar, eu precisava de estar no digital, eu precisava de estar na internet, eu precisava de ser vista. Então, eu falei assim, não vai ter escapatória, eu vou ter que aparecer. Porque, assim, sempre tinha alguma coisa que incomodava. Não gostei da luz. Não gostei do meu cabelo. Não gostei... Enfim, eu fui percebendo ao longo do tempo que as pessoas, elas aparecem e não estão preocupadas com isso que eu estava me preocupando. Então, eu falei assim, eu preciso ser vista. Então, às vezes é até isso, a pessoa percebeu que ela pode até estar preocupada, mas ela tem que aparecer. Então, ela vai do jeito que der, né? Isso, Ju. E foi assim que eu comecei. Aí, comecei a aparecer com aquela constância todos os dias, dando um oi, dando um bom dia, falando uma mensagem bonita.
postando conteúdo, né? Eu mostro muito a minha rotina no consultório. Um pouquinho de cada coisa. Eu mostro minha rotina um pouquinho em casa, que é uma correria danada, enfim. Aí foi assim que eu comecei a entrar mais na internet, mais no mundo digital. E assim, hoje não consigo ficar sem. E você vai com a cara e a coragem ou você estuda essa parte do marketing? Então, o processo ali diário, eu vou no cara a cara mesmo. Mas quando é algum conteúdo que a gente precisa deixar ali no feed, sim, a gente tem que estudar. Porque nem sempre, igual a Ju falou, é um estudo contínuo. Então, nem sempre que às vezes, assim, eu sei muito bem falar sobre o preenchimento labial, que é a minha especialização. Mas sempre, todos os dias tem artigo, tem algo novo. Então, antes de eu falar sobre aquele assunto, eu preciso pesquisá-lo de novo. Então, é constante. A Vanessa gosta tanto de estudar que ela foi parar até em Dubai, estudando. Foi, gente. E assim, eu nunca me imaginei fazer um curso no exterior, né? Porque, igual eu mencionei aqui, quando eu comecei eu não tinha nada. Eu tinha apenas uma maca e os meus produtos, que era tudo no chão. Minha maca, meus produtos e um sonho. E um sonho muito grande, assim. Sempre fui muito sonhadora. E sempre pensava assim, o que eu posso fazer para que esse sonho se concretize. E ia buscando informações, buscando ajuda, enfim. Quando eu comecei a estudar, comecei a pesquisar muito na área da estética. E eu via muitos cursos muito bons na área da harmonização facial. E eu tinha um sonho de fazer um curso em cadáver fresco. Aí eu pesquisei na época, quando eu fui para Dubai, só tinha lá. Aí eu falei, eu vou. Eu só olhei assim, eu via propaganda na internet, no Instagram. Olhei, eu falei, é isso que eu quero. É pra esse lugar que eu vou. Como? Se não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu falei, tem que fazer acontecer. E aí colocava uma oferta. Falava, gente, eu precisava atender, preciso trabalhar, preciso fazer dinheiro, preciso fazer esse curso. E assim começou, Ju. Começava assim, fazer os cursos pequenos por aqui. E aí foi um passo de cada vez. Não foi fácil. Eu confesso que não foi fácil. Eu tive lá uma bagagem muito grande de aprendizado, muito grande, a qual é uma experiência inesquecível que eu vou levar assim para toda a minha trajetória. Foram 7 dias. Eu tive 2 dias para passear, que eu não passei nada. e os 5 dias foi só estudo, prática, né? Eu tive dificuldade lá no inglês, porque não falo inglês. A minha sorte é que eu fui com 2 pessoas conhecidas do Rio. E lá elas desenrolavam tudo que chegava nos lugares. Não tinha aqueles pontos com tradução? Tinha. No curso tinha. Mas quando a gente saía para um restaurante, eu só sabia falar number 1, number 2. Enfim. Mas deu tudo certo em relação ao curso. Assim, uma bagagem maravilhosa. Trouxe técnicas aqui para o Brasil, para minhas clínicas inovadoras, que assim as pacientes ficam enlouquecidas com essa técnica. Enfim, e daí foram aparecendo novas oportunidades, né? Agora, em março do ano que vem, eu vou para a França fazer um curso. Que legal! Tô muito feliz, muito feliz. Inclusive, hoje, Ju, faz 7 dias da minha premiação em São Paulo. Isso, eu vi a foto, que linda. Nossa, foi assim, uma experiência maravilhosa também. Você subir no palco, assim, mais de 500 pessoas te aplaudir pelo seu sucesso, pelo seu caráter, pelo seu empreendedorismo, né? E você se destacar na área da harmonização facial aqui na região sul-fluminense. Assim, foi para mim, é um prêmio nacional. Fiquei muito feliz. Legal. Muito legal. Muito Parabéns. feliz. Parabéns. Obrigada, meninas. Ficou nervosa? Nossa, muito, muito, muito. O medo de cair. Eu falei, meu Deus, meu pé vai embolar aqui nesse vestido. Um monte de gente olhando, mas graças a Deus deu tudo certo. Subi naquele palco maravilhosa. E é muito incrível. gratificante. Deve passar um filme na cabeça de toda essa história que você contou, né? Quando você chegou lá nesse palco. Passa, assim, um filme. E é assim, quando eu paro pra pensar, assim, é emocionante de pensar assim. Não, mas é muito legal, né? Muito emocionante. A gente que começou, assim, você começou, como é que é? Com a maca, com os produtos e um sonho, né? A gente começou com um computador e um sonho. Um computador velho e um sonho. Um computador velho parando. Parando e um sonho. E a gente, assim, nem está ainda exatamente aonde a gente quer chegar, porque não tem fim, né? Acho que quanto mais vidas a gente puder ajudar, porque no nosso caso a gente pensa nos empresários que a gente quer ajudar, a gente pensa nos nossos funcionários que a gente quer ajudar. E você também, você fala muito disso, né? Da autoestima, como que é importante, né? Hoje em dia isso faz muita diferença. Então, assim, quanto mais pessoas você conseguir alcançar
com isso, melhor. Então, não tem fim. Não né? tem, assim, é um processo contínuo mesmo. Porque quanto mais a gente busca, mais a gente quer alcançar, né? Autoestima, passar para as pessoas esse autocuidado, como que isso é importante. Isso afeta na vida pessoal, na vida profissional, afeta no físico, no emocional. Então, assim, é um trabalho muito bonito. A estética, ela é linda. Agora, Vanessa, você é uma pessoa muito estudiosa, né? A gente já teve até a oportunidade de estudar algumas coisas juntas, depois eu vou falar sobre isso. E eu vejo que muita gente se bloqueia para começar a estudar porque pensa que tudo é caro. Por exemplo, você citou Dubai, citou que agora está indo para a França. Então, às vezes, a pessoa que está vendo a gente está começando ainda, vai pensar, gente, isso não é para mim, né? Eu não tenho condição de ir para Dubai ou ir para a França. Mas eu vejo que você estuda de tudo e de todas as formas, né? Seja online, seja de graça, seja pago, aqui na região, fora da região. Faço tudo. De tudo. Conta um pouco desse estudo pra gente. Então, igual você mencionou, né? Eu faço de tudo um pouco. Eu gosto muito também de aprender coisas sobre o empreendedorismo, de despertar aí como que funciona, as habilidades do empreendedorismo também eu gosto, eu tenho interesse por essa parte. Então, dentro disso, além da minha área, eu estudo muito sobre isso. Seja cursos, igual você falou, Ju, sendo pago ou não pago. Quando eu iniciei, eu também pensava, igual muitas pessoas que me seguem falam assim, Vanessa, como que você começou? Poucas pessoas sabem a minha história, que eu comecei assim, com uma maca e os meus produtos no chão. E assim, como que Deus, ele foi assim, maravilhoso na minha vida. Me permitiu eu conhecer pessoas maravilhosas igual vocês, dar essa oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho da minha história. Então, quando eu não tinha condições, eu fazia acontecer, igual eu te falei. Eu criava. As condições, eu falava assim, eu tenho uma renda, essa renda não é o suficiente para que eu possa atingir esse objetivo. O que eu preciso fazer? Aumentar essa renda. Então, o que eu fazia? Eu vendia coisas. Na escola, eu vendia lanche, meu pai trabalhava com lanche, eu levava, tava 5h30 da manhã, eu fazia X-tudo de manhã para levar para a escola para vender. A moça da cantina ficava brava Empreendedora comigo. Raiz mesmo. Enfim, eu vendia batom, eu vendia de tudo. Eu já fiz unha, eu já fui manicure, já fui desenhista, de tudo um pouco eu já fiz, Ju. Então, assim, para chegar onde eu cheguei, foi muita dedicação e muita força de vontade. E aquele trabalho contínuo também do empreendedorismo. Então, isso me fez com que eu chegasse aonde eu estou hoje, né? Às vezes eu não tinha condições de pagar um curso. Eu ia lá para aquele que era público, que era muito bom. Eu ia para aquele. Aí daquele eu começava a aplicar aquilo que eu tinha aprendido. E aí você vai melhorando. E ali eu fui melhorando, fui crescendo, foi aumentando minha demanda de paciente, foi aumentando minha lucratividade. Enfim, aí eu fui buscando coisas além daquilo ali. E aí, quanto mais você vai atendendo as pessoas, quanto melhor você atende, mais as pessoas te indicam, é uma bola de neve, né? Agora, assim, quando a gente fala... aqui a gente tem pouco tempo para falar e acaba que não dá pra gente contar tudo. Mas quando a gente fala, começamos lá atrás e hoje a gente tá num patamar melhor do que a gente estava, ainda não é o 100%, porque, como eu disse, não vai ter, né, esse 100%, mas a gente está melhor do que a gente estava quando começou. Às vezes as pessoas acham que foi sorte só, porque parece assim, para mim, a pessoa, às vezes, que está começando agora, vai pensar assim, eu estou começando agora e para mim isso não vai dar certo, porque ela teve sorte, eu não tenho essa sorte. Mas é porque não dá tempo da gente contar quantas vezes a gente quer desistir. Eu imagino que você já deve ter passado muito por isso, Ju, né? Muitas vezes eu pensei em desistir. Eu falava assim, a estética ela não é para mim, por conta dos investimentos. Porque se você fazer só a faculdade ou um curso livre, a gente que trabalha com isso, a gente não pode parar. Então, você tem que se doar todos os dias. Eu falo que é 1% todos os dias. Então, às vezes, quem me vê hoje em redes sociais, vê tudo que eu tenho, vê a minha clínica montada, com tecnologias maravilhosas, com curso no exterior, não sabe de onde eu vim, como eu comecei, né? Por isso que você está me dando essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história, que não foi fácil, assim, no caminho eu tive alguns acontecimentos que marcaram a minha vida, como esse que eu te falei, quando eu comecei numa sala com uma pessoa, ali eu tinha todo o conforto dela, todo o apoio, todos os equipamentos. E aí você deve ter pensado, cara, agora já era, não vai dar certo Foi nesse mais. momento, eu falei assim para meu esposo, olha,
eu vou voltar para o hospital, trabalhar no hospital. Ele falou assim, por quê? Eu falei, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu não tenho nenhum lugar para atender, eu não conheço ninguém em Volta Redonda. Como que as pessoas elas vão me dar credibilidade? Né? Aí ele falou assim, não, mas a gente vai tentar e a gente vai conseguir. Aí eu fui com medo mesmo, mas eu fui. Aí eu falei assim, como que as pacientes vão vir para mim se eu tenho só a maca e os produtos no chão? Não tenho uma mesa para fazer um atendimento, eu não tenho uma recepção para receber com café, como eu gosto, com uma água, com champanhe. Aí ele falou assim, Vanessa, o que tem em você não tem ninguém. Você é a única. Olha que legal. Ele falou, você é a única. Então vai com você mesmo. E assim eu fui, Ju, e comecei com a cara e com a coragem. Aí muitos desses pacientes que eram da nossa clínica, a maioria veio todo mundo comigo. E assim, é uma coisa que é inexplicável, porque lá tinha todo o conforto e ali não tinha esse conforto que eu podia dar para eles no momento. Mas tinha o carinho, tinha a sua o forma diálogo. de atender. E você Exatamente. acha que a competência, né? a competência. E a sua competência. E você acha que muito desse carinho, desse cuidado, você trouxe lá do hospital? Muito, Ju, muito. Porque igual eu te falei, lá que eu descobri o meu propósito de vida. É igual muitas pessoas falam para mim, Vanessa, eu já fui em muitos lugares, lugares até muito mais sofisticados do que aqui. Mas eu não tive o atendimento que eu tenho aqui. A atenção, o carinho, o cuidado e o pós. Que hoje em dia é muito importante na estética, Ju. Você fazer um tratamento é você acolher o seu paciente. É você saber como que ele passou a noite, como que ele passou o dia, quais foram os sintomas que ele teve depois do procedimento. E isso tem que ter colhido essas informações. Então, hoje em dia, isso está muito no básico, muito por cima. Às vezes aquele profissional tem uma demanda muito grande, ele não tem uma pessoa para poder estar cuidando do pós desse paciente. É onde o paciente vai, ele tem uma experiência ali e ele não volta mais. Exatamente. E esse é um ponto muito importante, a questão do atendimento ao cliente, né? A gente debate muito sobre isso lá no escritório. É uma coisa que a gente preza muito, que é o bom atendimento ao cliente. E a gente percebe o quanto isso influencia, né? Nossa, isso impacta a vida das demais. pessoas. E hoje em dia, a grande maioria das empresas não estão preocupadas com isso. A gente passa por vários péssimos atendimentos. Outro dia eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Eu tive um péssimo atendimento tentando marcar uma consulta, informação errada, e a pessoa não te dá um bom dia, não te agradece. O básico não está sendo feito. Né? E quando as pessoas encontram um atendimento de qualidade, isso muda completamente. Muda. A gente teve o outro episódio onde a gente entrevistou um ex-cliente nosso que está voltando. E o dia que a gente esteve lá na empresa dele para conversar e acertar o possível retorno dele, porque ainda nem era um retorno, isso ficou definido lá no dia, ele falou que o que está fazendo ele voltar para o nosso escritório é o atendimento. Ou seja, ele saiu, ele foi para uma contabilidade especializada no ramo dele, mas ele não está satisfeito porque o atendimento não é suficiente para ele. Então, quando ele saiu, ele percebeu o quanto quanto isso faz diferença no dia a dia dele, entendeu? Então, é uma coisa que a gente preza muito, a gente debate muito, a gente sempre manda conteúdos a respeito disso para os nossos clientes, porque a gente percebe o quanto no nosso país é precário o atendimento ao cliente. Demais. A gente tem algumas regiões que é um pouco mais, isso tem estudo até, né? Mas o que a gente fala muito na contabilidade é que atendimento é o básico, que precisa ser bem feito. Jo. E assim, as pessoas negligenciam, vai deixando pra lá, porque, não sei, tá se preocupando mais, sei lá, com o ambiente, ou com faturar, ou com a rede social. E não tem todo esse cuidado igual você tá falando. Isso pra mim é a chave do sucesso. É a qualidade no atendimento. Porque quanto mais eu melhoro todos os dias, mais eu vejo que eu preciso melhorar. E as pessoas, elas falam, igual às vezes eu tenho um paciente que fala assim, Vanessa, eu tenho vontade de vir aqui no seu consultório todos os dias. Sempre você recebe a gente com um sorriso, tá sempre de bom humor, sempre falando assim, tá dando uma mensagem pra gente positiva, né? Às vezes eu chego aqui cheia de queixa e você fala, nossa, mas como você é bonita, precisa melhorar alguns pontos, valorizar mais a sua beleza. E ela falou, não é o que eu tenho encontrado por aí. Às vezes a gente vai para uma consulta ou vai fazer
uma avaliação e a gente sai com uma ficha enorme, com um preço lá em cima. E eu faço ele entender de forma diferente, né? Naquela avaliação, naquele primeiro contato que a gente tem com ele. É entender que tudo na estética é um tratamento e é feito com cuidado e com paciência. Eu comentei há pouco tempo com a Juliana que eu tenho uma sensação de que tá tudo muito comércio, apenas comércio. As pessoas não estão preocupadas realmente com a saúde do outro ou com, no caso, né, a autoestima do outro. Não tem mais esse cuidado. Não tá preocupado com a empresa do outro. Muito tá preocupado superficial. Só com o comércio, é só com o dinheiro. Quantidade, quanto mais entendeu? cliente, melhor. Quanto mais dinheiro eu faturar, melhor. Mas qualidade, as pessoas não se preocupam. Não se preocupam. Que é o principal, é a qualidade num bom atendimento. O segredo é esse. Quando as pessoas falam para mim, Vanessa, você realmente tem 500 pacientes aí fidelizados no seu consultório? Tenho, gente. O que faz você manter esses pacientes? Fala assim, não tem segredo, é o atendimento, é a qualidade no atendimento. É você se importar. É uma oportunidade única que a gente tem com aquele paciente. Então, quando ele chega até a mim, eu quero priorizar, assim, dar para ele aquele momento único, né? Aquele momento da gente tomar um cappuccino juntos. Seja o que for, uma água com gás ou um Chandon, que ele preferir. Né? Então ali ele se sente único, ele se sente especial. Valorizado. Às vezes é o único momento até que a pessoa tem aquele prazer de ser valorizado. Né? E a curto prazo, quando não tem esse bom atendimento, a curto prazo você pode até crescer. Né? Às vezes você investe ali no marketing, alguma coisa, consegue dar um boom. Mas a longo prazo isso não vai se sustentar. Não se sustenta. Não sustenta. O que sustenta os clientes é o atendimento, realmente. Verdade. Claro que um serviço bem prestado, obviamente, né? Não adianta você também ter um bom atendimento se o seu serviço é ruim. Mas não adianta também você ter um bom serviço se você não tiver um bom atendimento. Não vai sustentar a sua cartela de clientes, né? Exatamente, assim. Por isso eu enfrentei muita dificuldade. Porque eu fazia tudo. Eu que atendia os pacientes, eu que respondia o WhatsApp, eu que fazia a gestão, eu que fazia o financeiro, eu que fazia o marketing, eu fazia tudo. E com o passar do tempo, eu não fui dando conta disso. E eu tinha muito medo de pecar no atendimento e na qualidade do meu serviço. Foi aonde, dentro do empreendedorismo, eu descobri que para eu crescer, oferecendo isso tudo, eu tinha que dividir tarefas. Isso é muito importante, Ju. Tem que delegar. Muito. Tem que delegar. É por isso que vocês hoje são muitas, né? E então eu falei assim, eu preciso de pessoas na minha equipe para que eu consiga prestar a qualidade, continuar prestando a qualidade no meu atendimento e no meu serviço. Aí eu comecei a dividir tarefas, porque a demanda estava muito grande. Hoje eu tenho a equipe do financeiro, tenho a equipe do marketing, tenho a secretária que responde as mensagens dos pacientes, que às vezes eu estava agarrada com atendimento, eu começava a atender 7h30, às vezes eu ia olhar o WhatsApp meio-dia. Então, isso estava deixando um espaço muito vago para dar um retorno para o paciente. Enfim. Mas você foi identificando tudo que você precisava melhorar e foi aplicando. Exatamente. Né? Eu acho que às vezes as pessoas têm muita resistência em mudar. Porque eu sempre fiz assim, ou até porque antigamente dava certo, a pessoa não quer mudar. A empresa, vem muito isso de empresa familiar. Meu pai fazia desse jeito e dava certo, então não preciso mudar. Mas hoje, principalmente hoje, nesse mundo mais moderno que a gente está, as coisas mudam muito rápido. Então, a gente precisa ir se adaptando e precisa ir observando. O olhar do bom empresário, a pessoa que consegue dar certo, é essa pessoa que consegue observar o que precisa ser melhorado e vai lá e faz. Exatamente. Né? Porque também não adianta você só ficar olhando e não fazer nada. Por exemplo, eu sei que eu preciso falar melhor. Né? Acontece muito isso. Eu preciso melhorar minha oratória para eu poder vender mais. Mas aí a pessoa passa anos só com essa convicção. Que precisa melhorar e não busca ajuda, não busca, iniciativa. Entendeu? É a busca de iniciativa. E você falou uma coisa muito legal, que precisa fazer com medo mesmo. Tem. Claro que tem que ter uma responsabilidade. Essa frase, assim, as pessoas falam muito, né? Vai lá e faz com medo mesmo, mas tem que ter uma responsabilidade, né? Tem que correr um risco calculado. Exatamente, um risco calculado. Mas empreender é muito isso. Eles falam que é tipo pular de um penhasco e ir construindo o avião no caminho. Exatamente. É muito assim, né? Ao longo do tempo você vai aprendendo. E você sente que você está ainda nesse processo? Sinto, Ju. Sinto que agora, assim, eu fui plantada, né?
E agora eu estou desabrochando. Então, assim, eu sinto que eu estou na minha melhor fase da minha carreira. Hoje eu me sinto uma mulher muito realizada dentro da minha profissão. E agora eu quero, né, passar isso para as outras profissionais também da área. Já estou montando aí os cursos que legal. Na minha área, trazendo técnicas de fora, de Dubai. Agora eu vou para a França. Então vai vir muita coisa legal, assim, para a gente poder fazer algo, assim, incrível, sabe? Bacana. Dentro da estética. E poder também transformar profissionais assim como eu. Como eu fui transformada também. Igual eu te falei, tinha muito medo. Mas o meu medo, ele não me parou. Não deixei ele me parar. E isso que é importante. É ir com medo mesmo. Mas é assim, é você correr aquele risco calculado. Né? Falar assim... É fazer aquele planejamento e não que ele fique só no papel. O que eu preciso fazer? Né? Igual eu não tinha nada. Eu não tinha nada, Ju. Eu comecei do zero e hoje eu tenho assim... E não conseguiu, né? Não deu certo. Exatamente, deu certo. Graças a Deus eu conheci pessoas maravilhosas no meu caminho. Tive muitas dificuldades, mas passei por elas. Acredito que vou passar mais ainda. Mas é você dar continuidade. É não parar. Nunca. Sabe o que é bacana? Você falou que você tá na melhor fase da sua carreira. E é legal olhar pra você e ver que daqui a 5 anos você vai dizer: hoje eu estou na melhor fase da minha carreira. Porque você investe tanto, você estuda tanto, você se aperfeiçoa tanto, que daqui a pouco essa fase agora já não vai ser a melhor mais, né? É verdade. Em breve vão ter outras fases que você vai poder bater no peito e falar: nossa, agora eu tô na melhor fase, entendeu? É verdade. E o bacana do empreendedorismo é isso, a gente ter a oportunidade de estar crescendo e tá vivendo sempre a melhor fase, né? Claro que verdade. A gente passa por fases ruins. Isso é natural do empreendedorismo. Gente, não é todo dia que a gente levanta da cama e fala: eu amo fazer o que eu faço e tô super feliz, vou lá e... né? Não é assim, não. Nem antes e nem agora. A gente tem dias muito difíceis, mas faz parte. Faz parte. E é importante também os dias difíceis pro crescimento, né? Os erros, os problemas fazem com que a gente cresça. É importante a gente conseguir ter essa visão, né? Olhar para os problemas, olhar para os erros e aprender com eles para que a gente possa subir mais um degrau, né? A gente tem falado muito sobre isso, que empreender mesmo. É uma escada, é uma subida. E a gente tem que ir um degrau por dia com coragem. E como você falou, né? Você agora tá com outras pessoas na sua equipe, então tem pessoas te ajudando a trilhar o caminho. E assim vai só aumentando. Agora, assim, você falou agora há pouco de mulher, né? Que é uma mulher realizada. E a gente participou há pouco tempo do Empretec, do Sebrae, né? Que foi. Esse curso do Sebrae é para quem quer entender um pouco mais da vida empresarial, né? De empreendedorismo. Mas essa turma era só de mulheres, né? E a gente sabe... Gente, eu tenho que tirar o né da minha vida. Não tem jeito de tirar o né da vida. Mas a gente percebeu lá como que é difícil pra gente que é mulher tá nessa área, né? Porque a gente tá falando disso tudo, de estudar, de sair fora da região para poder aprender, que não tem como ficar aqui, de dias e noites trabalhando, estudando, se esforçando. Mas quando é mulher, tem ainda muitas outras coisas por trás. A gente tem casa, tem filho, tem marido, tem mãe, tem pai, tem um monte de coisa. Tem cachorro, tem periquito, tem papagaio. Exatamente. Como é que é pra você isso? Assim, Ju, hoje, igual eu te falei, graças a Deus, hoje eu tenho uma equipe, né? Eu divido ali as tarefas, porque senão a gente não consegue dar conta mesmo, né? Então, o empreendedor, o empresário, ele é multicoisas, ele é multitarefas. A gente, principalmente nós mulheres, né? Cuido da minha empresa, cuido dos meus pacientes, cuido da minha filha, cuido do meu marido, cuido da minha casa, cuido do pet, a gente cuida de tudo. Então, hoje eu consigo administrar isso muito bem, né? Eu costumo, todo domingo eu costumo pegar uma folha e anotar ali o que eu preciso fazer a semana, além da minha agenda. Eu tenho os pacientes, mas o que eu preciso resolver? Da minha família, da minha casa, o que eu preciso resolver? Eu preciso terça-feira ir ao banco. Tudo é anotado, tudo é separado. E a gente vai fazendo com que aquilo vai dando certo. Porque às vezes surge imprevisto. E isso a gente vai dando toda jeito semana. De dar certo. Né? Então a gente vai fazendo acontecer, vai fazendo dar certo. O que a gente precisa ter é um planejamento, né? Ter tudo no papel, tudo muito bem anotado. E saber ir delegando aquilo ali. Você vai distribuindo as tarefas e vai dando certo. Eu sei que muita gente que está começando, muitas mulheres que estão começando,
devem pensar em desistir por causa disso. Porque se a pessoa tem filho pequeno, é muito difícil. Muito. Mas, cara, não precisa desistir, né? É mais trabalhoso, é mais difícil, mas também quando chega lá na frente é mais gratificante, né? Muito gratificante. Você vê que você muito. conseguiu. Quando você olha pra trás, é igual eu me emocionei falando, né, da minha história aqui, quando eu olho pra trás. Eu não imaginava hoje viver a experiência que eu tô vivendo. É maravilhoso. Aí eu penso hoje, graças a Deus eu não parei. Graças a Deus não parou. É o que eu falo pra elas, não pare, continue. Porque assim, a dificuldade quando a gente tem filho pequeno é pra todas nós, todo mundo, né? Nós mulheres que temos filhos, a gente pensa ali, aquele período a gente passa ali, aqueles meses com o filho, e a gente pensa, é um ser que depende total da gente, principalmente quando a gente tá amamentando. Então eu pensei, daqui 4 meses eu vou ter que voltar a trabalhar, vou voltar para a enfermagem. Como é que vai ser? A gente cria aquele medo, né? Aquela insegurança. Mas a gente vê que tudo flui. As coisas elas vão fluindo. Eu voltei a trabalhar. Óbvio, tem gente, é o que você falou, se tem né? gente que tá conseguindo, por que eu não vou conseguir? Exatamente. Né? E a vida foi empurrando e eu fui tendo medo e fui indo com medo mesmo. E as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo. Fui me dedicando, fui fazendo também que esse processo acontecesse. E hoje estou aqui. É isso aí. A gente acompanha muita gente nas redes sociais, né? Muitos influenciadores digitais que são milionários, que estão ganhando muito dinheiro e ensinando essa área do empreendedorismo. E o que eu mais escuto quando eu estou conversando com as pessoas é que, para ele é fácil falar que ganhar 1 milhão em tanto tempo é fácil de fazer. Eles acham que é fácil porque eles já chegaram lá. Então, assim, eu acho legal a gente estar aqui compartilhando histórias reais. Não que a deles não seja, mas é porque para algumas pessoas parece muito distante. Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa não pensa em dar o primeiro passo, porque imagina, cara, para eu sair do zero e estar faturando 1 milhão é muita coisa. Eu não vou chegar lá. Então, pensa que é muito difícil. Mas a gente está aqui para mostrar que não é que você precisa estar faturando 1 milhão. Se você conseguir, ótimo. Mas você pode evoluir ainda assim. E tem histórias reais que mostram isso, né? Como a sua, que saiu do zero e hoje está super bem. Talvez já possa estar chegando no 1 milhão. Mas traz mais realidade, né, para quem está começando. Eu acho que a gente fica mais pé no chão, né, para quem está começando. Exatamente. É uma mensagem boa que a gente transmite aqui, Ju, porque mostra para essas pessoas de onde a gente veio, como a gente chegou aqui, que também não é fácil. Passei por muitas dificuldades. Quando eu vim para Volta Redonda, é até engraçado quando eu conto para as pessoas. Eu tinha um carro velho, uma Fiat Premio. Nossa, que qualquer sinal que parasse, ela morria e não pegava mais. Aí, aonde ela parava, eu deixava, alguém empurrava comigo, botava num canto, Ju, pegava ônibus e vinha atender. Nossa. Aqui tinha um pipoqueiro aqui na vila, que ele sempre me ajudava a empurrar meu carro para ir embora. Sempre, sempre, porque era álcool, né? Aí, às vezes, no frio, o carro ficava frio e tinha que dar um tranco nele. Aí eu falo, gente, o meu carro quando chovia mais dentro do que fora. Nossa. Aí a minha sócia, a minha amiga, ela tinha um carraço. Aí ela falava assim, Vanessa, onde que tá seu carro? Seu carro tá muito longe? Eu te levo de carro até... Não, pode deixar, tá pertinho pra ela não ver meu carro. Eu fiquei escondendo meu carro dela uns 6 meses. Tinha vergonha. E isso foram processos. Hoje, assim, é engraçado, mas eu passei muita raiva com esse carro. Eu tinha dia que eu tinha vontade de tacar fogo nele, Ju. E aí, lá na hora que você tá passando por tudo aquilo, realmente você não consegue ter essa visão. A gente não consegue ter essa visão. Fala, meu Deus, quanto que eu vou passar dessa situação, passar por essa fase. Por isso que é legal a gente estar compartilhando. Exatamente, né? E assim foi. Quem via a menina vendendo morango... Um carrinho de mão. Que ela ia nunca estar em Dubai ou na França estudando. Exatamente, morando, né? Exatamente. Acho que nem aquela menina, né? Não, nunca imaginei, assim, era viagem de exterior, eu falava assim, meu Deus, nunca vou viver isso, é muito caro. Mas assim, Deus prepara coisas muito boas pra gente que nem a gente pensa, né? E ele vai preparando o caminho. Gente, assim, é muito clichê o que as pessoas falam, mas é clichê porque é verdade, né? Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. O negócio é você deixar o medo de lado e colocar o pé que Deus coloca o chão. Exatamente. E vai, porque se errar, tenta de novo. Igual a Natália falou, que o empreendedorismo é uma escada. E às vezes a gente sobe um degrau, mas precisa descer 2 e tudo bem.
daqui a pouco a gente vai só escalando, faz parte, é um processo. Não precisa esperar que vai ser mil maravilhas e que porque com você não tá funcionando e o influencer que você viu lá na internet tá bombando, tá dando certo. A gente tem muito isso, né? A internet atrapalha muito também, né? Ajuda muito, mas também... Ajuda muito, mas atrapalha muito nesse sentido. A gente tem que ter muito discernimento para entender que não é aquela mil maravilhas que aparecem na internet, não. Verdade, porque às vezes, igual o meu caso, se você olhar lá no meu Instagram, você não vai ver isso que eu tô contando aqui, né? Como que eu iniciei. Mas lá você vai ver umas fotos que de fundo, né, da minha sala, que assim, não via nada. Muito bonita. Não era bonita, não tinha nada, né? E aos poucos foi crescendo, foi evoluindo. A gente vai fazendo acontecer, vai dando um passo, um degrau por dia e quando a gente vê, a gente nem imagina. Quando olha pra trás, se emociona. Nem imagina tudo que percorreu, né? E outra coisa que eu acho muito legal nisso, a gente estava até conversando sobre isso esse final de semana, é que quando a gente pensa em ir além, a gente também não está pensando só na gente. Porque quanto mais a gente evoluir, mais a nossa família a gente pode ajudar, mais pode ajudar os amigos, os nossos funcionários. Quanto mais pessoas a gente contratar, são mais famílias que a gente está ajudando. Eu falo muito isso, que a gente não está contratando um funcionário, né? A gente está contratando uma família. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. É igual na minha área, né? A gente faz avaliação no paciente ali, é eu e ele. Mas ali a gente acaba ficando tão íntimo que ali daqui a pouco a gente conhece a família inteira sem conhecer. A gente já sabe o nome de todo mundo e na próxima consulta a gente pergunta como é que tá, se tá tudo bem, se a viagem deu certo. E aí a gente vai vendo que realmente a gente crescer, a gente quer que outras pessoas cresçam também com a gente. Né? Não pode ter o egoísmo, né? Tudo exatamente, eu e pronto, acabou. Empatia. Né? E amor ao próximo. E também é o que você falou, que a gente sempre fala. É muito bacana quando a gente faz alguma coisa que a gente ama fazer de verdade. Né? Sair da cama de manhã para fazer uma coisa que a gente ama de verdade é muito bom. Isso eu sou muito privilegiada e grata a Deus todos os dias. Quando eu acordo, eu falo, Senhor, muito obrigada por me permitir mais um dia. E eu levanto de animada, que eu falo, se eu tô indo trabalhar, eu vou me maquiar. Aí... Não, eu não levanto tão animada assim, não. É muito bom, Ju, fazer o que a gente ama. Fazer o que a gente ama é muito bom. É muito bom, assim, é uma realização de um grande sonho. E o que assim, você já falou um pouquinho do seu plano pro futuro, né? Que você tá indo pra França agora estudar, que o próximo projeto agora é ensinar pessoas, né? Conta um pouquinho desse projeto. Isso, então, vou dar um spoilerzinho. Agora, pra esse ano, né, pra esse fim de ano, igual eu te falei, comecei lá do zero. Aí, quando eu montei a minha sala, passaram-se 2 anos. Na pandemia, muitas pessoas fechando. Isso, para mim, foi um motivo de muita tristeza. E eu estava alugando outra sala, porque uma só já não era o suficiente. Então, na pandemia, eu fiz uma obra, uma sala também do zero. Fiz tudo, parte elétrica, tudo. Deixei do jeito que eu queria e montei essa sala. E isso já tem 2 anos. E agora eu tô mudando de novo. Para honra e glória do Senhor, agora a gente vai expandir mais, né? Onde era 2 salas, agora vão ser 5 salas. Nossa, graças a Deus, E depois o Empretec que nós fizemos ali, eu consegui tirar algumas coisas reais ali do papel e colocar em prática, né? Todo aquele aprendizado, igual a gente estava falando sobre os cursos, sobre investimento, é você fazer aquele curso, seja ele pago ou não, pegar aquela bagagem ali e começar a colocar em prática. Aplicar. Comecei a aplicar aquele curso que a gente fez. E de lá eu percebi que faltava muito pouco para eu dar esse grande passo. Eu tinha um sonho de montar uma clínica grande, contratar pessoas, né? De ter uma equipe muito grande e dividir mais tarefas e montar uma sala de cursos. De treinamento. De treinamento, de mentoria, a qual eu tenho muita procura também, por eu já vim da área da enfermagem, ter todo esse manuseio com agulha, com cânula, enfim. Toda essa experiência. Então, eu tenho muitos profissionais que querem fazer mentoria comigo, mentoria prática. Às vezes fazem um curso superficial, aí me procurava nesse, eu preciso praticar mais, né? Aí vem e me procura para fazer mentoria. Então, estou montando agora essa clínica, que em breve a gente vai estar todas juntas lá comemorando. Que legal.
E vai ter isso, Ju. Meus planos para o futuro é tornar profissionais como eu, que vieram do zero, que não tinham nada e que eles possam conquistar tudo que eu conquistei. Né? Óbvio que eles vão dar um passo grande aí. Não vão passar por tudo que eu passei. Não precisa passar por tudo isso. Exatamente. Mas é assim, eu digo que formar profissionais, é crescer a sua família. Né? Aquilo que você falou, que quando a gente cresce profissionalmente, espiritualmente, a gente quer que o próximo também prospere. E eu quero isso também dessas profissionais, né? Tornar elas profissionais de excelência e que elas possam vir futuramente capacitar profissionais de excelência também. Isso aí. Esse é o meu projeto para o futuro, né? E é assim que a gente movimenta a economia. Exatamente, né? É desse jeito, Ju. A gente está aqui falando com empresários, né? O nosso foco é falar com empresários e a gente fala muito de pessoas que podem empreender dentro da própria empresa que está aprendendo, né? Tá como funcionário, mas pode estar ali aprendendo. E a gente já falou disso em outros episódios. Mas o que eu queria focar, porque no seu caso é muito real, assim, é muito visível que o que você aprendeu em outra empresa, em outro CNPJ, você trouxe muito para dentro da sua realidade hoje, do seu, né, da sua empresa. Exatamente. Então, quando a pessoa, imagino que quem está assistindo está ainda trabalhando para uma empresa e às vezes está desmotivado, para as pessoas olharem um pouco que aquilo ali pode estar sendo uma oportunidade de aprendizado que ela vai usar lá na frente. Vai aplicar na empresa dela, exatamente. Né? E às vezes você está aqui, está tão insatisfeito, está tão desmotivado e não tem essa clareza de que Deus está te colocando ali porque você precisa daquele ensinamento, porque aquilo vai ser útil para você lá no futuro. Exatamente. Foi o que Deus fez comigo. Ele me trabalhou lá no oculto e no profundo, né? Quando eu fui para enfermagem, o meu sonho era ir para enfermagem, era cuidar de vidas, transformar vidas, salvar vidas. E eu fiquei 7 anos transformando vidas, salvando vidas. E ali eu percebi o meu propósito de vida, que era transformar outras vidas. E isso hoje é útil para você no seu dia a dia. E isso é o que eu faço hoje, né? Que Transformo legal. vidas. Vanessa, olha, não tem nem como te agradecer, né, por estar compartilhando isso. É uma história muito bacana, muito legal mesmo. Então, assim, obrigada por ter vindo. Espero que a gente tenha outros bate-papos como esse. Torço muito por você, pelo seu, muito obrigada, suas novas possibilidades aí, ideias e tudo mais, né, suas metas. Tenho certeza que vai dar tudo certo. E se Deus quiser, a gente vai estar junto com você aí nessa jornada. Se Deus quiser. Quero agradecer a oportunidade, tá? E dizer que eu adoro vocês. Obrigada. Faço parte da equipe de vocês, né? Gosto muito, acho assim, vocês muito dedicada mesmo. Tá sempre pronta, né, a esclarecer as dúvidas da gente. Enfim, é só gratidão, tá? Muita gratidão. Quero agradecer a Natália e você, Ju. Muito obrigada por tudo. Nós que agradecemos. Foi um prazer conhecer a sua história. Eu não conhecia, né? Eu te conheci há pouco tempo, mas já tinha uma visão de você e hoje me abriu, assim, ainda mais. Confesso que o dia que eu te conheci, eu não fui com a sua cara. Eu também, a primeira vez. Eu falei, gente, o que a Juliana tá trazendo essa mulher? Olha olha a cara de nojo dela. O nariz empinado. E daí, aquele dia que a gente viajou, né, que a gente foi pra estudar. Eu vi outra pessoa, tive a oportunidade de conhecer outra pessoa. E hoje eu tô ficando mais feliz ainda de poder conhecer um pouco da sua história. Natália. E ver que, assim, aquela primeira impressão que eu tive não é nada do que você é. Nada, é nem verdade, perto. é Nem de verdade. perto. Então, assim, eu admiro a sua capacidade, o seu profissionalismo, a sua dedicação, a sua vontade de aprender, de crescer. Eu sempre vejo você postando, a Ju comenta. É realmente muito inspirador. obrigada. E hoje conhecer a sua história desde o começo se tornou ainda mais inspirador. Então, parabéns. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Vanessa. Então é isso, gente. Até o próximo. Isso aí, até o próximo.